iniciando mais um podcast Além da Página. Hoje nós vamos trazer um tema que ele é muito importante. Ano novo, as pessoas sempre se preocupam com números, né? E números muitas vezes são bem complexos de serem entendidos. Acabamos de soltar a nova edição e nós trouxemos o Gilmar Santos como matéria de capa, trazendo um pouquinho sobre esse ecossistema de soluções para empresas que ele oferece hoje. E nós estamos trazendo ele como convidado aqui do nosso podcast e também o Fernando, seja muito bem-vindo a esse podcast. O Gilmar é hoje que está aqui em Rio Preto trabalhando com todo esse ecossistema, né, Gilmar? E o Fernando, que é gerente executivo do Banco Fiscal, que também a gente teve o privilégio de te receber ontem e hoje também, para a gente trazer um pouco dessa novidade, né, que acabou de sair, não é mesmo, Gilmar? É isso aí, Rodrigo. Eu gostaria de expressar aqui a nossa gratidão pela oportunidade de a gente poder aqui conversar um pouquinho sobre um tema tão importante, tão relevante agora, principalmente no início desse ano, Exato. onde muitos empresários, empreendedores precisam se planejar, porque eu costumo falar que aquele que se planeja, ele sai na frente, aquele que sai antes consegue beber água limpa. Com né? certeza. Então, Isso é importante esse momento e trazer essa consciência para os empresários do momento que eles estão, para que façam ali o seu planejamento, para que ele saia diferenciado ali nesse momento tão importante que estamos vivendo, que é com a reforma tributária, inclusive. Maravilha. Gilmar, e assim, eu quero trabalhar muito conteúdo aqui com você, né? Porque eu falo que a tua área, ela permite muito isso e ela gera muitas dúvidas, né? Tem muitas coisas que a gente não sabe se é verdade, se de fato acontece, não acontece. Então, assim, a gente hoje elaboramos algumas perguntas justamente para as pessoas poderem entender muito bem hoje o que o Gilmar pode oferecer para essas empresas. Vamos lá. Então, vamos começar. A matéria de capa ela foi sensacional, porque nós trouxemos um pouco da sua história também, né? Então, eu queria começar falando sobre a contabilidade, né? Durante muito tempo, de fato, a contabilidade ela foi vista apenas como aquela obrigação fiscal, né? Aquele básico. Em que momento você percebeu que os números poderiam ser uma ferramenta de sobrevivência e de crescimento para as empresas? Bom, a minha experiência sempre foi em grandes empresas, né? Então, a gente vivendo ali nesse mundo corporativo, a gente observa qual o diferencial dessas empresas se manterem competitivas e muitas vezes há muito tempo no mercado, né? Então, por exemplo, uma das empresas que eu trabalhei, a Catupiry, está no mercado há 135 anos. Eu trabalhei numa indústria de papel que está há 137 anos. Aí você pergunta, qual o diferencial dessas empresas para se manterem vivas no mercado tão competitivo, tão diferenciado, né? Então, ali vivendo com a minha expertise, vivendo ali nesse mundo corporativo, a gente consegue visualizar as estratégias que essas grandes empresas fazem. Sim. E principalmente é o quê? Fazer a gestão baseado em dados ali, atuando ali de maneira, não no achismo, mas assim fazendo uma gestão com base em dados para tomada de decisão Sim. de forma estratégica. Esse é o principal diferencial. Então, com a contabilidade hoje, muitas vezes a gente vê um contador despachante. Muitos empresários têm um contador despachante, que é aquele que só entrega guia. Só as guias, sim. E é um propósito que não é o propósito nosso, né? Dentro dessas grandes empresas, o contador interno não faz só isso. Sim. Não é só uma apuração de imposto. Logicamente, a gente tem todo o trabalho de cuidar das obrigações junto ao fisco, claro. Mas ali a geração de dados é de forma estratégica, para a tomada de decisão. Então, a gente corre ali mensalmente para fazer essa entrega para uma reunião de diretoria, avaliar os dados e tomar decisões. Não somente para apuração do imposto entregar Exato. a obrigação junto ao fisco. Isso é um compliance importante, mas e o estratégico? Isso que é a diferença. Maravilha. E aí, você costuma dizer que empresas não quebram por falta de vendas, né? Mas por falta de gestão de caixa e de visão estratégica. Quais são os erros, Gilmar, mais comuns que você enxerga dos empresários nesse sentido? Quando dentro dessas empresas que eu mencionei, uma coisa que a gente visualiza diariamente é o quê? O fluxo de caixa. Tá. A empresa ela é gerida com base em um fluxo de caixa.
quando eu estou em reunião com os empresários, eu costumo falar: você consumiu caixa ou gerou caixa? Como que ficou? Aí muitas vezes eles respondem: eu não sei. Dentro dessas empresas, é diariamente uma reunião de fluxo de caixa para entender. Porque o mundo corporativo é dinâmico, e isso daí também no empresário é dinâmico Com também. certeza. Então, por isso que dentro das soluções que a gente apresenta, do nosso ecossistema, a gente atua com BPO financeiro, né? Que é para o pequeno e médio empresário se conscientizar da importância de fazer a gestão também do seu fluxo de caixa. Tá. E que muitas vezes ele trabalha de uma maneira tão informal, com planilha, com caderneta, e a gente atua até inclusive disponibilizando para ele uma plataforma, um sistema, para que ele ali consiga fazer a gestão e o acompanhamento desses números, fazendo com que ele deixe de atuar de maneira operacional e atue de maneira mais tático e estratégico. Certo. Atuando ali, fazendo com que ele tome decisões, não no achismo, mas sim com base em fatos e dados. Maravilha. E aí, você também fala muito sobre a controladoria estratégica e inteligência de decisão. Na prática, o que muda na empresa quando a contabilidade deixa de ser apenas operacional e passa a ter essa estratégia? Quando a contabilidade atua de maneira... eu costumo falar que a contabilidade tem que ser uma controladoria contábil. Ela gera dados, ela gera informações. Não somente para entregar para o fisco, mas quando a gente entrega para o empresário interpretando, né? Porque não adianta eu entregar uma informação e falar: toma aqui e interprete da sua maneira. O empresário não conhece a informação muito bem. A grande maioria não tem esses conhecimentos. Então, o que adianta? Então, por isso que quando a gente entrega um DRE, um balanço, né? A gente costuma fazer uma reunião mensal falando: vamos lá, vamos sentar aqui, eu vou te explicar um pouquinho. O que se refere a esses números? Vamos fazer um acompanhamento, uma comparação mês a mês, fazendo com que ele veja e a gente provoque nele as informações, um senso crítico para onde está indo o seu dinheiro, por que gastou com aquela despesa. Igual, teve uma vez que eu falei com um empresário, eu falei: por que você conseguiu gerar tanto lucro? Ele falou: eu não sei. Ele nem sabia por que conseguiu gerar o dinheiro, o resultado que teve. Foi esporádico? Foi uma ação que você fez? Foi uma questão pontual? É data de comemorativa? Natal, Ano Novo? O que é? Então, porque quando você coloca de uma maneira comparativa, se um determinado mês você faturou 100, 100, 100 e o outro mês 300, foi por quê? Então, é trazer essa consciência que ele começa a analisar falando: bom, isso é importante. Sim. Uma outra coisa, por exemplo, a pessoa começa a ter um gasto com folha de pagamento, um exemplo. Eu pergunto: quanto você tem de folha de pagamento? Aí ele fala: 50 mil. Isso representa quanto em média? 3, 5%? 8%? Não sabe. Então, o que a gente procura ensinar é qual o percentual médio que você tem. Então, ele já tem uma consciência de que 3, 4% representa folha de pagamento. Sim. Então, a gente cria indicadores na mente dele para que ele consiga tomar as suas decisões diariamente de uma maneira já com um percentual. Qual a média do seu CMV, do seu custo da mercadoria? 70, 75. Ok. Então, a gente já tem uma noção, já tem um indicador. Porque o CMV ele tem, para folha de pagamento ele não tem noção. Então, a gente procura ensinar esse tipo de insight para o empresário para que ele faça a sua gestão de maneira estratégica, tendo indicadores para que ele tome decisão. Perfeito. Ô Gilmar, agora você falou sobre o BPO e a nossa próxima pergunta é para falar mesmo sobre a Max BPO. Ela nasceu justamente para combater o que você chama de cegueira financeira. Achei isso fantástico. Qual que é o tipo de transformação que você já viu, de fato, acontecer com empresas que passaram a ter esse olhar de números bem estratégicos, até mesmo em cima do trabalho que você tem feito com essas empresas? Olha, quando tem empresários que, como eu mencionei, não tem nem noção de como, para onde está indo o dinheiro dele. Uma coisa que nas grandes empresas a gente já tem claro, e às vezes para o empresário ele não tem muita noção. Igual, por exemplo, teve um cliente, quando a gente fez esse acompanhamento, mostrando para ele a gestão, as comparações, indicadores,
Ele falou, eu não acredito que eu gastava isso com taxa de cartão de crédito. Para mim era menos. É porque é uma média de 3 que eu negociei lá, mas tem mais coisas, né? Eu falei, tem mais coisa. Não é somente aquela linha. Então, o ele grau não... de clareza que a gente precisa dar para o empresário, né? Impressionante. Exatamente. Então, é como se colocasse um óculos e ele conseguisse visualizar com outros olhos aquele negócio. Sim. E é a nossa proposta, realmente, né? Fazer com que a gente atue de maneira consultiva, orientativa, não somente entregando um DARF, que também é importante para ele manter a sua legalidade perante o fisco, mas trazer um acompanhamento, uma consultoria, para que ele consiga, principalmente, visualizar no trabalho uma agregação de valor, que eu costumo falar, né? Então, nós temos que agregar valor ao serviço ao cliente. Sim. Não somente ser um peso, que muitos empresários hoje, ele pensa que o contador é um custo. Fala, não, é um peso. Isso daqui é um peso. Então, aí fica aquele negócio de que não está agregando valor, né? Então, o que a gente procura apresentar é valor no trabalho, de maneira orientativa e consultiva. Maravilha. Agora nós vamos trazer um pouco dessa grande novidade, que é do Banco Fiscal, né? Então, nós vamos fazer uma pergunta e depois nós vamos entrar um pouquinho mais em alguns assuntos que são muito importantes e que geram muitas dúvidas, acredito eu. Então, assim, um conceito que ainda é novo para muitos empresários é o Banco Fiscal. E a monetização de ativos tributários, como que funciona isso na prática? E por que você diz que imposto pode virar estratégia de caixa? Bom, porque com essa minha expertise, minha experiência, uma das coisas que faz com que essas grandes empresas se mantenham competitivas e que muita gente não sabe, é que existe um mercado tributário, onde é possível você comprar e vender créditos de impostos. Então, por isso que a gente, até contextualizando, por que Max BPO? BPO é Business Process Outsourcing, que é a terceirização de um processo da sua empresa. Sim. Então, dentre os serviços lá que a gente atua, que é, além do BPO financeiro, contábil, fiscal, planejamento tributário, atuação com consultoria, M&A, que é fusões, aquisições, fazer com que se o empresário também quiser emitir um papel, emitir um debênture, tudo isso a gente faz. Por isso é Max BPO, né? E dentre essas oportunidades, eu me associei junto ao Banco Fiscal, que é do grupo Tax Group, que tem a Doutor Fiscal, que atua com recuperação de créditos e planejamento tributário, e dentro da outra linha também tem o Banco Fiscal, que é a intermediação de créditos e ativos tributários. Esse mercado de intermediação, a gente pode comprar um crédito e vender e colocar dentro da empresa de forma que ele consiga reduzir a sua carga tributária. Sim. Então, tem empresa que tem lá um saldo credor de ICMS, né, que a gente consegue transformar num crédito acumulado, que é diferente os dois casos, né? E esse crédito acumulado a gente consegue vender, que muitas vezes ele não tem nem noção de que ele pode monetizar aquele dinheiro. Eu estou fazendo uma negociação com uma empresa, ele falou, eu tenho isso aqui, eu nem sabia que poderia fazer alguma coisa. Eu não uso. Então, aí a gente falou, você pode fazer isso. Ele já tinha até sido fiscalizado, o contador dele orientou a transformar no crédito acumulado e falou, posso só comprar matéria-prima? Pode. Mas e o que mais? Pode vender. Ele, posso vender? Eu falei, pode. Então, aí compra com deságio, né? Ele vende, logicamente, tem um deságio nessa operação. E a empresa pagadora de ICMS, ela compra esse crédito com esse desconto, mas o imposto ele paga no valor integral. Então, ele tem um ganho. Né? É bom para quem vende e bom para quem compra. Para quem compra, né? Porque quem vende, até me atravessando um pouco isso e ajudando a complementar, né? Eu acho que é muito importante, né? Esse sentimento de mercado, né? Quem tá vendendo um crédito que ele acumula é porque ele não está conseguindo dar conta deste crédito, né? Essa é a verdade. E existem alternativas para determinados créditos, para determinados requisitos que nós conseguimos sim fazer essa venda e a transferência. E quem compra com deságio, e quem vende não está conseguindo vencer e consegue monetizar e dar um efeito caixa imediato. Então, assim, é uma alternativa interessante para
as empresas, né? Desculpa interromper, Não, mas eu acho que complementando, é isso aí. é uma solução interessante e muito válida nesse mercado tão grande e de competitividade tão grande, de margens tão apertadas. O ganho tributário pode ser uma solução dentro do negócio. Maravilha. E aí, uma outra pergunta que eu acho muito interessante. Todo empresário, ele já ouviu, de fato, falar em precatório, né? Mas a maioria corre. Então, a gente vê um mercado que tem fama, às vezes, de ser um mercado podre, né? De falcatrua, de fraudes. Quais são alguns riscos invisíveis de comprar um precatório sem auditoria? Bom dia. Agora é com você, né, Fernando? Agora oficialmente, antes de me atravessar, desculpa, Gilmar, mas a gente, agora me apresentando, né, obrigado, Rodrigo, por estar aqui, obrigado, Gilmar, né, obrigado, Além da Página, podcast, essa questão do precatório, ela é muito, muito importante, porque a palavra precatório, ela por vezes assusta, né, e ela assusta por quê? Porque eu acho que o primeiro ponto de medo para quem menciona essa palavra precatório é que a gente tem muito conhecimento de alguns precatórios que são considerados títulos podres, que eles são para quem acumula aquele precatório e não consegue dar conta dele porque, por vezes, os estados nem pagam esses precatórios, né? O que acontece além disso, a gente tem um mercado que por vezes também não foi muito leal e transparente, né? Então, os principais medos e riscos dentro do mercado de precatório por exemplo, quem vendeu não tem poderes para vender, não é o verdadeiro titular de quem está vendendo aquele precatório. A atualização dos cálculos, porque o precatório vai atualizando de tempos em tempos. Às vezes tem uma janela de 1 ano, 6 meses que ele não atualizou. E algumas empresas, às vezes, manipulam esse critério de atualização não pelos índices oficiais. Isso também prejudica o mercado para saber quanto realmente vale, qual é o valor atualizado daquele precatório. Isso é um problema. E outro que, por vezes, os precatórios ainda têm algumas discussões, alguma controvérsia judicial que não foi checada e simplesmente aquele dono do precatório acaba passando adiante o problema. Então, o precatório, inicialmente, ele é recebido por conta dessas experiências negativas. Existem formas de solucionar isso, né? Então, basicamente esse o ponto do medo que traz, né? E a gente vai um passo à frente. O Banco Fiscal vai passo à frente em relação a esse medo. Maravilha. E aí, uma outra pergunta que eu acho muito importante a gente falar um pouquinho também, é que muita gente acha que o precatório serve apenas para entrar na fila e esperar receber. Essa, de fato, é a visão de muita gente? Essa, de fato, é a visão de muita gente, mas não deveria ser assim. Sim. Né? Então, assim, existe sim um mercado sério para compra e venda de precatórios. Existe sim uma utilidade, não só em investimento, mas como forma de regularização de dívida das empresas com esse mercado de intermediação de precatórios. Então, assim, quem detém um precatório, ele não precisa, e tem a necessidade de receber o quanto antes, ele não precisa aguardar o final da fila. Tem quem faça essa compra, que possa aguardar por você e que faça esse investimento, e tem quem compre e consiga usar imediatamente na sua dívida, que é um maior ganho ainda. Então, existem situações em que aquele título que aquele detentor do precatório está esperando receber o pagamento, pode antecipar esse caixa e assim como na monetização dos créditos, ele é bom para quem vende, é bom para quem compra, né? Tem as cautelas que precisam ser feitas, as checagens que precisam ser feitas, e o Banco Fiscal entra justamente nessa pegada de mercado, de facilitar a operação e dar seriedade e credibilidade a ela, e inclusive nos comprometemos por meio de um laudo de avaliação, né, onde a gente lauda esse ativo antes de vender, mas sim, a gente tem essa situação e quem está na fila do precatório não precisa esperar, tem alternativas para isso. Maravilha. Ô, Fernando, você também fala muito sobre o laudo de segurança. Isso, né? Isso. Para quem é leigo, para a pessoa realmente ela poder entender, o que exatamente vocês checam com isso? Né? Se o processo já está, por exemplo, ganho na justiça, sim, o que pode dar errado no meio do caminho que talvez faria, né, essa pessoa perder o dinheiro? Certo. Existem algumas checagens que tornam a operação 100% segura. Né? E quais são essas checagens? Essas checagens acabam indo para esse laudo de avaliação que o Banco Fiscal se compromete a fazer e entregar antes de qualquer operação de compra e venda. Então, assim, esse laudo ele faz as checagens, como a gente falou aqui, de quem é o verdadeiro dono daquele precatório. Isso pode parecer simples em
uma conversa menos aprofundada, mas ela pode se tornar um pouco complexa quando, por exemplo, tem sucessores herdeiros daquele precatório. Geralmente precatórios são de pessoas mais idosas, né, previdenciário, indenizações, e às vezes tem uma composição de herdeiros. A gente faz toda essa validação de quem é o verdadeiro herdeiro, o inventariante, quem tem poderes para fazer essa venda, faz toda essa vistoria. Caso tenha questão de sucessão e de herdeiros, atualização do crédito, né, existem índices oficiais que atualizam esse precatório de uma forma segura. Nós nos comprometemos em nível de laudo, os critérios e os valores aqui apresentados, ao ponto de quem está vendendo sabe quanto vale 100% daquele precatório atualizado, e quem está comprando também, o quanto que ele vai poder usar, qual é o potencial de investimento dele ou o potencial de uso dele dentro da dívida dele. Então tem essas checagens, e também tem uma checagem chamada de due diligence que nós fazemos, né? Vamos lá. Dentro desse laudo de avaliação, ele também faz uma checagem de que aquele dono do crédito, ele não pode estar se desfazendo daquele precatório e devendo numa outra ponta em um valor mais alto do que o precatório que ele está se fazendo. Porque isso juridicamente, aí não quero entrar em juridiquês, mas isso acaba configurando fraude à execução. Quem está devendo não pode se desfazer do seu patrimônio ao ponto de que a sua dívida ela fique mais alta do que o patrimônio que você está se desfazendo. Então a gente tem esse cuidado para não ter nenhuma nuance jurídica e que quem compre realmente esteja de boa fé, fez essas checagens. Isso dá uma segurança não só em nível de sentimento para quem está comprando, mas em nível jurídico mesmo. Porque com todas essas checagens, juridicamente, quem compra acaba sendo um adquirente de boa-fé. Não tem chance do juiz chegar lá e dizer que aquele precatório é nulo, ou ele tem algum ponto que precisa ser revisto. E a gente torna isso 100% seguro por meio desse laudo de avaliação. Muito bacana. E um outro ponto importante que o Fernando mencionou aqui é o quê? A cessão do precatório, ele só é válida depois de colocar ele junto ao processo. E o que acontece? Que ocorre no mercado. Muitas vezes a pessoa vende o precatório, não colocou no processo, daqui a pouco ele vende para outra, aí vende para outra, vende para outro. É a hora que você vai ver. Vai ver aí onde gera o nome do crédito podre que se torna no mercado aí, esse nome, né? Então, por isso que é importante essa ação do Banco Fiscal. Por ser um ente praticamente independente, né, ele não vai atuar com interesse, né? Por quê? No mercado, a questão do interesse. A pessoa está querendo, às vezes, ali pegar o dinheiro na hora, aí começa a fazer a venda com interesse e aonde começa a surgir os problemas depois. Tanto para quem adquire depois ou para quem até vendeu, que não soube conduzir ou não sabia que tinha uma dívida e não podia vender aquele precatório e tudo. Então, você vê como a questão do laudo ele é importante, atuando principalmente com uma pessoa praticamente independente, que é a atuação ali do Banco Fiscal, de trazer ali um precatório, um ativo já laudado, já avaliado, com a certeza de que a pessoa que estará comprando ou até vendendo vai ter a certeza de que aquela operação não terá nenhum problema. Maravilha. Além do desconto na compra do papel, existe um ganho financeiro no tempo. Isso, de fato, é uma realidade ou não? É uma realidade, sim. E essa pergunta é excelente, Rodrigo. O precatório, ele é comprado, só do ponto de vista de quem compra um precatório, né? Ele pode ser encarado como um investimento ou como uma forma de regularizar suas dívidas, né? Falando da caixinha do investimento, né? O investimento, vamos supor que um precatório federal, que hoje ele tem um nível seguro de pagamento em dia, né? Ele entra no orçamento, vamos supor que um precatório entre no orçamento de 2027, ele paga até o final de 2027. Ele geralmente, historicamente, ele se paga. A União tem pago isso de uma forma muito recorrente, até porque as consequências federais, enfim, públicas são enormes, né? Vamos partir dessa premissa, compra hoje algo que se realiza em 2027. Vamos supor que a gente compre ele por 25% de deságio, certo? O ganho já é ali, porque eu comprei com 25% de deságio e daqui a um ano eu vou receber ele inteiro. Esse já é o investimento, que é o 25% de deságio, já é o ganho. Porém, o precatório, ele se atualiza ao longo do tempo. Às vezes pelo índice da Selic, às vezes pelo IPCA, a depender da natureza do precatório. Então, se nós formos ver que a compra ocorreu em 25% de deságio, mais uma correção pelo IPCA,
ou pela Selic, esse valor pode se potencializar ainda mais. Então, o ganho é o deságio mais a correção, que, por vezes, convenhamos, ele supera muito mais a renda fixa, e ele é lastreado num título público muito sério, que é o precatório federal, né? Então, encarando ele como investimento, sim, ele pode ter o ganho no deságio e mais na correção pelo IPCA, podendo ter um ganho até 27%, 30% sobre esse valor, falando do federal, especificamente aqui dando só um exemplo técnico, né? Mas é assim uma forma interessante de pensar o investimento de uma forma séria, segura e altamente rentável. E são informações que, de fato, os empresários não têm, Não né? tem. Não é tão conhecido, não é tão divulgado. Nada, né? nada. Pouquíssimo. Assim, por isso que é um assunto que gera muitas dúvidas e gera medo, porque as pessoas elas não têm esse conhecimento. Com Igual certeza. um investimento desse, a segurança que a pessoa tem, porque um precatório federal, ele é pago, né? Ele não tem um problema de atraso. Tá. Então, um investidor que gostaria de investir em alguma coisa um pouco mais rentável, com certeza um precatório, ele traz essa segurança. Tá. Um precatório federal, né? Porque ele tem a certeza de que estará recebendo ali dentro do ano do orçamento que está alocado aquele precatório. Maravilha. O Fernando e Gilmar, e nós estamos também num assunto, né, um momento que a gente está falando muito sobre o Acordo Paulista, né? O que esse edital ele tem de tão especial comparado aos anteriores, né? É verdade, né, que agora a gente pode até mesmo usar o precatório que ainda vai vencer, né, daqui a alguns anos para pagar as dívidas hoje? É verdade. Essa é uma pergunta muito boa e ela tem um senso de urgência muito importante, né? Hoje existe o Acordo Paulista, ele tem um prazo de adesão até o dia 27 de fevereiro, possivelmente vai renovar, mas a gente não pode contar muito com isso Tá. é um ato público, né? E ele sim pode usar até 75% da dívida em precatórios, inclusive não vencidos. Tá. Né? O que isso significa? O precatório no estado de São Paulo, diferente um pouco do federal, ele tem um prazo de pagamento um pouco mais dilatado, ele atrasa por vezes os pagamentos, o que é comum nos estados. Certo? Por conta disso, isso poderia ser uma má notícia, certo? Mas para quem vai usar com dívida, não. Porque isso reflete numa melhora e num preço mais atrativo de mercado. Quem tem precatórios no estado de São Paulo, assim como outros estados, acontece a mesma coisa, está disposto a se desfazer com um deságio um pouco maior. Então, vamos supor, se do federal nós estávamos falando entre 20 e 25, do estadual a gente parte de 35% de deságio. Tá. Então, pensamos num cenário onde eu compro um ativo por, 65%, é 65% do valor de face, e eu uso ele 100% para quitar 75% da minha dívida, o resto eu pago em dinheiro em formas parceladas. Então, o ganho ele é enorme dentro do Acordo Paulista, porque a gente compra um precatório que quem tinha esse título acabava não tendo perspectiva de ganho e botou isso no preço, e quem compra pode fazer essa compensação dentro de 75% do valor. Os ganhos são expressivos dentro desse cenário. Qual que é o grande benefício para o empresário de tudo isso? O grande benefício para o empresário, devedor, nesse exemplo, é o deságio, né, e a quitação de parcelas no tempo. Vamos supor que ele tem uma dívida aí de 5 milhões, ou, 3 milhões, a gente vai trabalhando com alguns números, tá? Ele vai ter, ele pagaria, por exemplo, em 120 parcelas. Cada vez que tem uma parcela, tem um acréscimo de Selic nessas parcelas. Uma média da Selic aí, 1,22% ao mês, tá, partindo da premissa que é 15% ao ano. Projetando isso à frente, mas Sim. com base no passado. Sim. Tá? No momento em que nós compramos um precatório com deságio, o meu ganho não só seria o próprio deságio, que é a diferença entre um precatório de 5 milhões e eu compro ele por 65% de 5 milhões, eu consigo quitar ele 100%. Né? Além desse ganho, eu tenho o ganho das parcelas, da Selic que acrescentaria no mês, todo mês que eu pagaria. Então eu encerro aqui uma discussão que teria 1,22% 120 vezes. Então, assim, o ganho é na extinção da Selic no tempo e também dentro do deságio. E o Banco Fiscal se compromete, inclusive ele faz simulações para a gente trabalhar esses números e empoderar o cliente, o empresário, porque no final das contas nós como profissionais aqui e consultores,
A ideia é sempre empoderar o empresário das informações e das situações para que ele tome a melhor decisão possível. E a gente faz essas simulações, a gente traz esses elementos, a gente traz com transparência, seriedade e credibilidade em cima de algo para a gente poder, enfim, fazer um ganho e dar um efetivo ganho para o empresário e ele saber onde ele está pisando dentro de determinada estratégia. Tá. Um ponto interessante também, Rodrigo, é que, trazendo ainda um gancho do que o Fernando mencionou, muitos empresários ainda, e até inclusive advogados, não têm um conhecimento de uma PEC que saiu no final do ano passado, que chama PEC 66, conhecida aí no nosso, se pôr no Google, aparece a PEC do calote, né, que os precatórios estaduais e municipais, eles colocaram na Constituição Federal que o Estado e o município ainda poderá pagar esse precatório fora do orçamento que foi inserido após ainda 10 anos. Então você imagina, o empresário esperou 10 anos para sair um precatório, 15 anos, colocaram no orçamento ainda depois de 1 ano ou 2, ou até 3, e ainda depois desses 3 anos ainda pode ser que ele receba ainda depois de 10 anos. E o empresário, o empreendedor, o dono do papel, né, e até inclusive até advogados que eu conversei com esses dias, ele falou, não sabia que tinha essa emenda. Nossa. Então, a gente está levando a conscientização, por quê? Porque, igual nesse exemplo do estado de São Paulo, tem banco, tem fundo de investimento que nem compra. Tá. Fala, não tenho segurança de que eu vou receber esse precatório daqui a 10 anos. Então, você vê a importância, a estratégia que o Banco Fiscal traz de a gente poder utilizar esses precatórios para uma reestruturação, uma legalização tributária, para quem... Você vê que todos ganham. O empresário ganha, que está fazendo a regularização, o vendedor, o dono do papel, que consegue monetizar esse papel de uma maneira rápida, né? E assim todos ganham. Né? E não vai precisar esperar esses 10, 15 anos ainda para frente, se receber. Ainda, sim, né? sim, com certeza. E acho que ainda sobre o ponto do Acordo Paulista, fazendo um gancho aí sobre essa observação, o ganho não é só o precatório em si. O Acordo Paulista, ele dá descontos de multa e juros naquela dívida, né? Ela já reduz, e o uso do precatório para quitar a dívida se soma, o ganho do uso do precatório se soma a essas reduções de multa e juros. Então, o Acordo Paulista, assim como hoje no âmbito federal acontece a mesma coisa, existem as negociações típicas de dívidas que reduzem multa e juros, conhecidas no mercado, inclusive o Acordo Paulista tem isso bem pré-definido, pode reduzir até 70%, 60% da dívida, fazer esse enxugamento primeiro e depois o aporte de precatórios. Então, suponhamos aí um cenário em que haja a redução de metade da dívida de redução de multa e juros, mais o restante aporte de precatórios, que tem mais 35%, mais a extinção da Selic no tempo em 120 vezes, que a gente tem mais um ganho. Então o payback fica enorme. Então é uma chance do empresário, no final das contas, regularizar sua dívida de uma forma inteligente, estruturada e segura. Precisa ter uma consultoria boa e reforçada ao lado, mas ela é uma excelente alternativa. O prazo está finalizando no dia 27 de fevereiro. A tendência é prorrogar, não contaria com isso, mas a tendência é uma prorrogação. Então o tempo está andando e a gente entende que é uma oportunidade, uma janela que pode estar se fechando de regularizar de uma forma única para aquele empresário que está devendo, que estava esperando uma janela, essa janela. E de realmente fazer um ano diferente, né? Porque é uma grande oportunidade para isso. Exato. Né? A dívida atrapalha muito o empresário, no final das contas. Com certeza, sempre. Principalmente a cabeça do empresário, né? É verdade, deitar no travesseiro. Ô, Fernando, agora sim, mudando para quem deve e para quem tem caixa, né? Vamos lá. Por exemplo, se eu tenho uma dívida, mas não quero investir, por que talvez eu tiraria o meu dinheiro do CDB ou até mesmo de algum do mercado imobiliário para colocar num papel judicial? Qual que é de fato a rentabilidade que uma operação dessas poderia me entregar hoje? Essa é uma pergunta interessante, né? A gente, enfim, a rentabilidade. Falando um pouco do precatório federal, que me parece ser o ativo melhor para fins de investimento, né? Tá. Nós estamos aqui falando de uma rentabilidade aí que pode chegar de 25% a 30% ao mês. Não, mês, desculpa, 25% a 30% ao ano, né? A gente compra em deságios entre 20% e 25%, dependendo do montante, consegue se melhorar esse deságio até 25%, e existe a correção do precatório,
no tempo. Tá. Então, naquele exemplo que a gente tinha falado no início, ele tem um precatório. Hoje se compra um precatório com lei orçamentária 2027, isso significa que se paga até dezembro de 2027. Aí, a partir daí, a gente compra com deságio e vai receber esse valor, né, cheio e atualizado. Né? Então, o ganho não é só comprar a 20%, 25%, mas também a correção no tempo, que por vezes varia entre IPCA, o índice que corrige, até a depender do precatório pela Selic. Tá. Então, a gente tem esse ganho no tempo, mais o deságio pode chegar a 30%, 27%, 26%. A gente está em torno disso dentro dos ganhos até o fim do pagamento. Então, ele é um excelente investimento comparado, por exemplo, com renda fixa. Tá. O ponto do Banco Fiscal aqui não é só trazer o ativo, mas trazer o ativo e laudar. E trazer a segurança e a credibilidade nossa e a segurança para quem está comprando. Tá. E na prática, como que funciona o fluxo para o investidor? Né? Eu compro o papel e ele fica no meu nome? Sim. Essa é uma pergunta, ela tem um total sentido, né? Porque, assim, isso está altamente regulamentado dentro do judiciário e dos mercados de precatório. Primeiro se compra, o fluxo é o seguinte, primeiro se compra o precatório via escritura pública. Isso dá mais seriedade ainda à operação. Sim. Porque nós vamos existe uma fé pública, a gente vai em cartório. Hoje o cartório funciona pelo e-notariado, faz por vídeo, é muito fácil fazer essas operações, mas ela tem uma seriedade e tem um documento oficial onde eu estou comprando aquele título. O que traz ainda mais confiança. Exatamente, também, né? Traz mais confiança. Então ele tá um pouco mais sério esse mercado dentro do que era no passado. Comprado tendo esse título público, tendo essa escritura pública, se leva essa escritura pública ao processo do precatório. Isso é em torno de um dia. Se compra e leva ao processo do precatório, dizendo, olha, juiz, eu sou o novo titular desse título. O juiz vai emitir uma certidão e você passa a ser o novo titular desse título. Tá. Ele entra lá, igualmente na lei orçamentária, tem o processo do precatório, existe uma certidão, né, que a gente chama uma sigla CVLD, Certidão de Valor Líquido Disponível, e essa certidão, ela vale, agora você é um novo titular do precatório, e a hora que entrar no orçamento ele vai pagar, vai expedir um alvará e vai lhe pagar dentro da lei orçamentária que ele se comprometeu a pagar, neste exemplo que a gente fez, até dezembro de 2027. Tá. E agora vamos falar um pouquinho sobre Rio Preto, né? A cidade que nós estamos aqui inserido, que o Gilmar trouxe, né, o Banco Fiscal para cá. Rio Preto hoje ele é muito forte no agro e também na exportação. Esse perfil de empresa não deve imposto, mas acumula muito crédito no ICMS, que vira custo no balanço. Vocês conseguem hoje transformar esse saldo contábil em dinheiro na conta? Possivelmente. Provavelmente até, inclusive. Como? Isso daí é feito um trabalho, né, onde a gente consegue tirar esse saldo credor, é um trabalho onde a gente tem que preparar, levar para o fisco, falando, ó, eu tenho esse crédito, eu não consigo utilizar, então a gente faz um pedido de apropriação junto ao fisco, o fisco vai analisar e transfere da conta gráfica, da contabilidade dele, do saldo credor, e ele vira um crédito acumulado. É assim que a gente fala. Quando vira um crédito acumulado, ele vai para um portal da Secretaria da Fazenda, como se fosse um portal imagina o seu banco. Tá. E vai ter um crédito lá, né? E você consegue fazer o quê? Comprar ativos, um caminhão, você pode comprar um veículo, você pode pagar energia elétrica, você pode transferir, comprar matéria-prima e fazer com que o seu fornecedor aceite, né? Se o seu fornecedor aceitar esse crédito, você pode comprar matéria-prima. E dentre essas opções, também tem a possibilidade de transferir para um terceiro vendendo com um possível deságio. Aí ele transforma esse crédito em caixa, Entendi. trazendo esse dinheiro para dentro da empresa para que ele invista e refaça novamente as suas operações ali de uma maneira sem se apertar, sem pegar crédito com banco, sem pegar empréstimo, porque o crédito já vai estar ali disponível para ele, virando um caixa. E aqui um ponto importante, só para acrescentar, né, a questão do crédito acumulado de CMS para transferir para terceiros, que é no caso de uma compra de um crédito, ele passa por um lastro do próprio fisco. Exato. E é diferente um pouco do precatório, ele tem uma homologação do fisco. A Secretaria da Fazenda, no caso de São Paulo, tem um sistema
né? Geralmente o ECREDAC ali, que ele faz um sistema que ele dá um ok para que esse valor seja transferido. Então já tem uma auditagem prévia e já tem uma segurança nesse tipo de operação. E a gente, Banco Fiscal, enfim, a gente só opera dentro do que está homologado pelo fisco, dentro do sistema do ECREDAC, porque, enfim, algumas consultorias fazem isso na via direta administrativamente e nós não recomendamos que a faça. Tá. Então a gente sempre faz via sistema e isso nos dá credibilidade e é o crédito bom, né? É aquele que passou pelas etapas que teriam que passar. Legal. Aí a pessoa que está comprando, ele também vai ter o acesso a esse mesmo portal. Tá. Quando o cedente transferir esse crédito, o comprador vai acessar esse portal e vai ver lá o saldo na conta dele disponível para ele fazer. Tudo muito transparente, tudo muito tudo certinho. transferente. Tá. É como se fosse um Pix. Exato. Legal. Que é, mais uma vez, poucas empresas conhecem isso. Exato. Eles veem isso daí lá como saldo no balanço. Às vezes tem contador que nem sabe dessa oportunidade também. Não faz nada. Por exemplo, uma empresa que eu trabalhei tinha 60 milhões lá no balanço. 60 milhões. E eu fiz a pergunta: vocês me autorizam a vender? A diretoria: eu posso? Eu nem sabia. E o contador anterior nem sabia que tinha essa oportunidade. E eu vendi. Eu vendi esses 60 milhões para uma determinada empresa, conhecidíssima. E até a empresa ficou tão contente, porque do nada desses 60, recebeu acho que 50 milhões, de uma vez na conta. Falou: Gilmar, você merece um busto aqui na entrada da empresa. Então, são oportunidades que pouca gente conhece. Legal. E agora, assim, para aquele empresário que ele entendeu um pouco do que nós falamos, né, e que tem esse dinheiro na mesa, como que funciona esse trabalho com vocês, né? Vocês fazem um trabalho personalizado com essa pessoa, trazendo esse passo a passo, fazendo esse raio-x, entendendo de fato a situação dessa pessoa e onde vocês conseguem ajudar? Com certeza. A gente, chamando o empresário ali, tendo a oportunidade, a gente vai fazer um diagnóstico da operação dele, vendo ali, analisando a sua operação, as oportunidades que é possível, né? Inclusive até olhando ali os últimos 5 anos para entender melhor o que é possível, o que ele pagou a mais ou a menos para fazer essa recuperação. Análise do balanço também, para avaliar se ele tem alguma oportunidade ali, e entendendo principalmente a operação dele do dia a dia, o que ele pode ser feito, né? Às vezes tem algumas normas hoje perante o fisco que não é permitido você tomar o crédito. Mas dependendo, você mudando um pouquinho a operação, você pode tomar. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma empresa que eu trabalhei que a gente tinha várias filiais e a gente não pode tomar o crédito de PIS e COFINS sobre frete sobre transferência. Tá. É uma discussão, tudo. Na época eu falei assim: bom, não pode. Essas empresas que a gente tinha filial eram filiais onde era um armazém. Só que esse armazém, ele fazia o frete para nós dessas transferências. Então, o que eu sugeri? Falei: vamos fazer o seguinte: sobre a transferência eu não posso. Você não pode colocar dentro do valor da armazenagem e você me dá um frete? Sobre a armazenagem eu posso ter o crédito. Então, ele falou: ótimo. Então, eu faço as transferências de graça, só faz o conhecimento ali para transporte, mas eu embuto o preço dentro da armazenagem. Então, o frete eu faço de graça para você. Tomei o crédito. Isso era milhões de reais, entendeu? Então, são estratégias que, às vezes, a pessoa não tem um olhar ali crítico, mas entendendo ali a operação e as oportunidades, a gente pode tomar o crédito e, assim, fazer com que a operação do cliente seja mais rentável de maneira estratégica e sem risco. Eu acho que o grande cerne, o grande ponto da consultoria especializada na verdade, ela vai muito de entender qual é a dor do cliente. Porque muitas vezes o cliente vem trazendo a dor e já pensou na solução e quer validar conosco. Mas daqui a pouco aquela solução que ele pensou não é aquela, não é aquele ponto, aquela solução não se aplica por causa dela, e a gente encontra uma outra solução, por vezes ainda melhor. Esse exemplo do Gilmar, ele é incrível, né? Porque ele não tinha uma condição de dar conta, ele trouxe o problema: eu tenho uma conta de crédito, quero vender. Não tem como vender. Ele não tem como vender.
Mas ele veio com a solução, eu quero vender. Não, mas na verdade o que tu pode fazer é internamente você conseguir dar conta deste crédito. Tá. Então, tudo passa por uma análise de entender qual é a dor do cliente, qual é a necessidade dele. E, claro, por vezes ele vem com a solução e a gente apresenta se aquela solução que ele deseja, ela tem sentido, mas a gente também busca alternativas caso aquela solução não faça sentido. Então, é um trabalho consultivo, é um trabalho de formiguinha, é aquele trabalho não do contador despachante, é um trabalho do contador especializado, é um trabalho de uma empresa especializada, é um trabalho de auditagem. É isso que dá valor, é isso que agrega valor, isso que gera rentabilidade para o empresário e é isso que o empresário precisa. Maravilha. Ô Gilmar, e para o empresário de Rio Preto e da região, como que o Banco Fiscal hoje, para o ano de 2026, ele de fato pode ser um grande aliado? Caso o empresário tenha um precatório, então ele tenha a oportunidade de fazer uma negociação, alguma monetização desse precatório, desse papel. Caso ele também deseje fazer algum investimento, temos os precatórios também para fazer questões de investimento. Questões de monetização de crédito. Caso ele veja oportunidades de ver ali no balanço, eu tenho um saldo credor, realmente eu posso fazer alguma coisa? Também podemos fazer essa análise, ver se a gente consegue transformar esses créditos para transferência para outras empresas, e o contrário também, se ele é um pagador de impostos, temos também esse viés, essa oportunidade de levar créditos para ele, de forma que ele consiga ali reduzir a sua carga tributária e fazer com que o seu negócio seja mais rentável ali ainda mais. Maravilha. E no final de tudo, existe um propósito muito forte por trás do seu trabalho, né, Gilmar? Com certeza. A nossa missão é apenas uma, né? Fazer com que o empresário aumente o seu caixa, o seu lucro. Com certeza. E também salvar empresas, preservar empregos e histórias, né? O que mais te motiva, Gilmar, na sua atuação atualmente? A minha motivação maior, a principal ali, é quando o empresário fala assim, nossa, você me abriu os olhos. Então, a minha motivação é fazer com que o empresário veja o contador não como um custo, como um peso, mas ele ter um contador que agregue valor a ele, né? Então, a minha motivação é fazer com que eu possa ali ajudar o empresário a aumentar o seu caixa e, principalmente, preservar o negócio dele, dar continuidade ao negócio dele. E como que a marca, vamos falar da marca Gilmar Santos, como que essa marca, com todo esse ecossistema que você oferece, como que você pode, de fato, levar grandes soluções para as empresas? A Max BPO, ela vem com esse viés de agregar valor. Então, o empresário que tem essa dor de o que eu posso fazer, ou ele tem várias frentes pesquisando, a nossa marca ela tem esse ecossistema de forma que possa agregar em todas as frentes do que ele precisa. Tá. Então, é tanto com impostos, quanto consultoria, quanto finanças, né? Eu acredito que a nossa marca agrega valor de forma que atendemos ali todas as necessidades que o empresário procura. E, principalmente, não somente com um viés de simplicidade, mas sim com um viés de agregar valor ao negócio dele de forma que ele veja e sinta e tenha essa consciência e fale, realmente, essa empresa é diferenciada. Esse é a nossa missão, o nosso papel. E eu falo que até além disso, gente, são conteúdos que a gente não ouve falar, né? Que as pessoas muito menos entendem. Então eu falo que o grande trabalho de vocês é justamente esse, né? Trazer essa conscientização para o empreendedor, né? De tantas coisas que ele pode olhar e pode ajudá-lo. Exato. Fernando, como que você, nessa sua expectativa do Banco Fiscal agora aqui em Rio Preto, na região, como que você avalia isso? Quais são os próximos passos? Como que vocês estão com esse mercado agora aqui na cidade? Eu vejo de uma forma muito positiva o Banco Fiscal ingressando em Rio Preto, né? E a gente, inclusive, é uma cidade com um potencial enorme,
muitos empresários, muitas empresas aqui situadas, e não só Rio Preto, né? É a primeira unidade física do Banco Fiscal no estado de São Paulo, que é o estado mais potente que nós temos no Brasil. Então, nós temos outras unidades que elas estão não fisicamente trazidas, mas assim, essa é a primeira unidade física do estado de São Paulo, que é uma potência enorme. Tá. Eu vejo uma oportunidade enorme do empresário ter investimentos rentáveis e seguros. Eu vejo também uma oportunidade enorme do empresário de Rio Preto regularizar eventuais dívidas que por vezes incomodam o seu negócio, né? A gente sabe que o devedor, ele não se sente confortável na posição de estar devendo. E o mercado, ele, por vezes, ele é cruel, né? Então, às vezes a estratégia única é para manter os fornecedores, manter os seus funcionários, por vezes dever ao fisco, né? Não é uma questão de que não paga porque não quer, né? O nosso maior sócio oculto é o fisco, no final das contas. Certeza. Então, assim, trabalhar em cima disso, por vezes essas dívidas, por exemplo, do empresário, elas não fazem ele operar com certidões negativas junto aos seus fornecedores, causam um embaraço enorme, sem contar nas cobranças que o fisco faz. Então, poder solucionar isso com algo seguro e, ao mesmo tempo, eficiente, a gente é um prazer enorme dentro aqui da região, e eu vejo com muito otimismo a entrada do Banco Fiscal aqui como um solucionador de problemas de algo que não existe no mercado, né? O Banco Fiscal, ele é pioneiro em diversas situações, e trazer isso para essa cidade tão rica e tão próspera me dá bastante satisfação. Maravilha. Gilmar, Fernando, quero muito agradecer a participação de vocês aqui no nosso episódio. Eu tenho absoluta certeza que é um conteúdo valiosíssimo, que realmente as pessoas precisam saber, e que a gente possa, com esse podcast, com a revista, levar mais essas informações para as pessoas e, de fato, trazer mais esperança para um ano que as pessoas estão com muito medo, né, por ser um ano muito desafiador. Então, que elas possam olhar para essas alternativas, que esse ecossistema do Gilmar e todo esse conhecimento também do Fernando, elas olham para isso de uma forma positiva, tomando consciência do que elas podem ainda mais melhorar. Eu gostaria de expressar a nossa gratidão, Rodrigo, pela sua oportunidade de mencionar um pouco, mostrar ao empresário essas oportunidades que ele tem, para que ele principalmente se conscientize que ele pode agir de maneira ainda mais estratégica no seu negócio. Com certeza. Então, agradeço imensamente a oportunidade de a gente poder conversar aqui e trazer essa conscientização ao empresário e a todos que nos acompanham. E o Fernando, que veio de Porto Alegre para acompanhar um pouquinho desse trabalho e nos prestigiou com essa presença aqui no podcast. Muito obrigado também, Fernando. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por toda a recepção aqui. A cidade é maravilhosa. É a primeira vez que eu venho, né? Primeira vez? Primeira vez. De muitas, né? Com certeza. Então, a gente é um prazer trazer luz para o empresário, é um prazer poder trazer essas informações que são tão importantes dentro de uma estratégia de negócios dos nossos clientes, enfim. E o Banco Fiscal, o Gilmar e, enfim, toda a equipe, a gente fica super à disposição para poder atender os clientes, trazer dúvidas sem compromissos, e a gente poder enfim, trazer novas estratégias para os seus clientes, para suas empresas, para os seus negócios. Que assim seja. Muito obrigado. E um sucesso para vocês agora, para esse ano, que o Banco Fiscal ele se posicione cada vez mais e tenha um crescimento absurdo aqui na nossa cidade, na região, no Brasil todo. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e compartilhe ele com aquela pessoa que você tem certeza que precisa ouvir isso. Em breve nós estamos voltando com mais histórias que merecem ser contadas, porque aqui hoje nós estamos além da página. Um abraço e até a próxima.